Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de modelos multinível, eu vou mostrar para vocês de maneira bem prática três alternativas de análise quando a gente tem dados estruturados de maneira hierárquica. Para exemplificar a utilização dessas três técnicas de análise de dados hierárquicos, a gente vai utilizar o software estatístico Stata. E para isso a gente vai usar um banco que está organizado em três níveis. O nível mais distal, o terceiro nível do nosso banco, está representado pelos estados brasileiros. O nível intermediário, ou nível 2, está representado pelos municípios brasileiros. E o nível mais proximal, ou nível 1 do nosso banco de dados, está representado pelas crianças que foram acompanhadas pelo estudo. Então, a gente vai só descrever as variáveis que a gente vai estar usando nesse exercício. Então, a gente tem a variável que identifica cada um dos estados brasileiros, o F, a variável que identifica cada um dos municípios, M, o F, COD, e a variável que identifica cada uma das crianças. Além disso, a gente vai utilizar duas outras variáveis, porque a gente vai querer responder a seguinte pergunta de pesquisa: como que o IDH municipal pode influenciar no score Z de altura para a idade das crianças? A gente vai usar ainda a variável IDH e a variável ZAI, que representa o score Z de altura para a idade das crianças. Então essas aqui são as variáveis que a gente vai estar usando nas análises que a gente vai conduzir agora, certo? Então vamos conhecer cada uma dessas variáveis. Então, primeiro, a variável que identifica os estados brasileiros, a gente consegue ver que existem 27 valores únicos de estados brasileiros. Se a gente for verificar a variável dos municípios, a gente consegue ver que existem 445 municípios que estão aninhados dentro dos 27 estados brasileiros. E, por fim, a gente tem as variáveis das crianças, né, do nosso banco de dados, que existem 3.649 crianças nesse banco de dados que a gente vai utilizar para análise. Vamos também conhecer a nossa variável de exposição, que é o IDH de cada um dos municípios brasileiros, e também a nossa variável de desfecho, que é o score Z de altura para a idade de cada uma das crianças. O Stata ele não ajuda muito o pesquisador a identificar de que nível se tratam cada uma dessas variáveis. É claro que quando a gente pega esse banco aqui e a gente está interessado em analisar o score Z de altura para a idade, já nos grita aos olhos que essa variável se trata de uma variável de nível 1. Né? Mas só que quando a gente for identificar aqui, por exemplo, o IDH, caso não houvesse rótulo nessa variável aqui, essa variável de IDH poderia ser tanto do município quanto do próprio estado. Né? Então fica muito difícil da gente identificar se trata de uma variável de nível 3 ou de nível 2. Para identificar isso, a gente pode ver o número de valores únicos em cada uma dessas variáveis. Então, por exemplo, se a gente for avaliar o número de valores únicos do IDH em comparação ao estado e ao município, a gente vai ver que existem 27 valores únicos de estados, 445 valores únicos de município e 293 valores únicos de IDH. Como esses valores únicos de IDH são maiores do que o número de valores únicos do estado, essa variável não poderia ser uma variável de nível 3, e sim uma variável de nível 2. Então, por isso ela está relacionada aos municípios, certo? Então, vamos começar a nossa primeira abordagem de análise de dados hierárquicos, que se trata de uma análise chamada de média populacional. Então, como que a gente poderia fazer isso? A gente está interessado em estudar a influência do IDH, uma variável de nível 2, sobre o score Z de altura para a idade das crianças, certo? Então, a gente poderia calcular a média de altura para a idade das crianças em cada um dos municípios e simplesmente rodar uma regressão linear simples relacionando essas duas grandezas. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode rodar o comando collapse, calculando a média, tanto do IDH quanto do score Z de altura para a idade, para cada um dos municípios que a gente está interessado em estudar. Rodando esse comando aqui, a gente vai calcular a média de IDH por município e a média de altura para a idade por município. Eu vou adicionar aqui também a variável que identifica o estado, porque a gente vai precisar dela depois. Certo? Então, rodando esse comando, agora a gente tem
cada observação do banco como sendo um município brasileiro, e para cada município a gente tem a média de altura para a idade das crianças que moram naquele município. Quais são os problemas disso? Bom, a gente simplesmente ignorou a variabilidade que a gente tinha entre os indivíduos. E a gente transformou todos os valores de score Z de altura para a idade das crianças em um único valor municipal. Então agora a gente tem a média municipal de score Z de altura para a idade. Certo? Então a gente perdeu um pouco, usando essa estratégia aqui, a organização hierárquica dos dados. Mas, ainda assim, a gente consegue avaliar a influência de uma grandeza sobre a outra. Então vamos rodar uma regressão aqui. Então, regressão, score Z de altura para a idade das crianças, sendo influenciada pelo IDH dos municípios. E a gente vai ver que o output vai nos dar que a cada um ponto a mais no IDH, o score Z de altura para a idade das crianças daquele município aumenta em média 2 scores Z. Certo? Utilizando essa abordagem de análise aqui, a gente pode estar ferindo um dos pressupostos da regressão linear, que é a independência entre as observações. Porque se a gente for pensar sobre a diferença dos municípios conforme o estado, a gente pode pensar que os municípios que são do Rio Grande do Sul, eles são mais similares entre si quando comparados aos municípios do Rio Grande do Norte, por exemplo. Então a gente tem que lidar com essa agregação dos municípios de acordo com cada um dos estados. Mesmo usando essa abordagem que não leva em conta a estrutura hierárquica do banco, a gente pode corrigir isso, utilizando uma técnica de ajuste de erro padrão robusto. Então, a gente vai rodar a regressão aqui com o desfecho, a exposição, e vamos adicionar uma opção extra aqui, que é VCE, cluster, e aí a gente vai colocar a variável que identifica os estados. Com isso a gente vai dizer que cada cluster do nosso estudo é representado por um estado. E aí vocês vão ver que a estimativa pontual ela é muito próxima. Na verdade, ela é a mesma entre os dois modelos. Mas o que muda mesmo é o erro padrão, certo? Que agora ficou um pouquinho menor quando comparado com o modelo anterior. E agora uma outra diferença é justamente essa informação aqui que é mostrada na tela, que agora todo esse modelo aqui está ajustado para os 27 clusters que são identificados pelos estados brasileiros. Certo? Então, agora a gente já está começando a considerar a organização desses municípios dentro de cada um dos estados. Mas como eu falei para vocês, a gente calculou uma média agregada para cada município, então a gente tem a média de altura para a idade das crianças e a gente jogou fora toda aquela variabilidade que a gente tinha entre as crianças. Então, para resolver esse problema, a gente pode voltar no banco de dados que a gente tinha antes, vou abrir ele aqui, e fazer uma outra técnica de análise, certo? Que agora sim vai levar em consideração a estrutura, vai começar a levar em consideração a estrutura hierárquica do banco. Tá? Então, ao invés de calcular uma média por município, a gente pode rodar uma regressão linear normal. Então, vamos colocar o nosso desfecho aqui, score Z de altura para a idade, colocar a nossa exposição, que é o IDH municipal, e aí a gente vai adicionar um novo preditor a esse modelo, que é justamente a variável que identifica cada um dos municípios brasileiros. Utilizando essa técnica, a gente vai adicionar cada um dos municípios brasileiros no nosso modelo como um efeito fixo do modelo, certo? Então, rodando essa regressão, a gente vai ver que esse modelo agora vai ser ajustado utilizando efeitos fixos. Então tá, aqui está o nosso output. Vocês já podem ter percebido um potencial problema dessa abordagem aqui, certo? Então, por exemplo, a gente tem muitas unidades de nível 2 nesse nosso banco. São 445 municípios diferentes. Então, ao utilizar essa técnica, cada um dos municípios que estão presentes no nosso banco de dados vai ser inserido no modelo como uma variável dummy, certo? Então, cada categoria de município, cada município no nosso banco de dados vai utilizar um grau de liberdade do nosso modelo, e aí a gente vai estar gastando muitos graus de liberdade para ajustar esse modelo. Ainda assim, se a gente for lá no coeficiente de regressão que foi gerado, a gente consegue ver que a estimativa é bem parecida com aquela que a gente tinha antes. Então agora é 2,63, então a cada um ponto a mais no IDH, o score Z de altura para a idade aumenta em média
2,6 score Z, né, para cada ponto de IDH. Só que, como vocês podem ver, a gente está gastando muitos graus de liberdade, um para cada município brasileiro que está no nosso banco de dados, e isso pode não ser a maneira mais eficiente possível. Certo? Outro detalhe dessa abordagem aqui é que ela é restrita na questão de extrapolação dos dados ou de generalização dos resultados. Então, a gente consegue predizer a média de score Z de altura para a idade de acordo com o IDH para cada um dos municípios, se a gente quiser. Certo? Então, basta a gente utilizar aquele comando margins para calcular a média de score Z de altura para a idade para cada um dos municípios. Mas esses achados eles vão ser restritos para a amostra de municípios que estão dentro do nosso banco de dados. Certo? Então, eles não vão representar um potencial de generalização desses resultados. Certo? Então, eles vão estar limitados à amostra que está sendo estudada e qualquer achado que a gente vá demonstrar aqui, eles vão ser restritos a esses municípios que foram estudados. Certo? Então, uma maneira de considerar um modelo que usa a estrutura hierárquica do banco de dados e ainda assim pode ser generalizado para os demais municípios brasileiros é justamente utilizar os modelos multinível. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai usar o comando mixed, que é o equivalente à regressão linear, mas para a utilização de modelos com modelos hierárquicos. Então, vamos usar o mesmo desfecho, score Z de altura para a idade, o IDH, que é a nossa variável de exposição de nível 2, e agora a gente vai indicar para o Stata que a gente quer considerar um modelo hierárquico aqui. Para isso, a gente adiciona duas barras verticais e a variável que identifica o segundo nível do nosso banco de dados. Nesse caso, é o MUF-COD. Adicionamos esses dois pontos aqui e rodamos o modelo. Desse jeito, a gente não está mais considerando os municípios como um efeito fixo do modelo, mas sim agora como um efeito aleatório desse modelo. Então, a gente está permitindo que diferentes intersectos sejam ajustados para cada um dos municípios do nosso banco de dados e ainda assim levando em consideração que os scores Z de altura para a idade das crianças de um determinado município são mais parecidos quando comparados às crianças de um outro município. E a gente pode ver que o nosso coeficiente aqui é 2,23. A interpretação ela é bem parecida com um modelo de regressão linear convencional. Então, a cada um ponto a mais no IDH, esse score Z de altura para a idade aumenta em média 2,2 score Z. E essa associação é significativa. Um detalhe importante que a gente tem que ver nesse output aqui é justamente essa parte aqui, que é a parte dos efeitos aleatórios. Lembro que quando eu joguei o comando anterior, que não tinha efeito aleatório algum, a gente inseriu os municípios como efeitos fixos, ele não apareceu essa parte da variabilidade. Então agora, usando esse modelo multinível, onde a gente adicionou essa parte de coeficientes aleatórios, ele vai nos mostrar que existe essa segundo tipo de variância. No modelo anterior a gente tinha a variância que era referente às crianças, né? Então a nossa unidade de nível 1. Nesse caso aqui a gente tem dois tipos de variância. A variância das unidades de nível 1, que nesse caso são as crianças, bem como a variância das unidades de nível 2, que são os nossos municípios. E por isso que a gente tem aqui a variável que identifica os municípios e a variância desse segundo nível, certo? A gente pode ainda rebuscar ainda mais esse modelo, se a gente quiser considerar um modelo de 3 níveis. Nesse caso, a gente vai adicionar também a variável que identifica os estados brasileiros. Nesse caso, a gente está sempre utilizando a variável de nível mais alto, nesse caso aqui o estado brasileiro, a segunda variável, então, que identifica os municípios, que seria o nosso nível 2, e a variável que identifica o nível 1, ela não é necessária de ser adicionada a esse comando aqui. Vamos ajustar esse modelo. Bom, e aqui está o nosso modelo. Notem que a interpretação é exatamente a mesma, então, a cada um ponto a mais do IDH, o score Z de altura para a idade aumenta em média 2 score Z, é uma associação significante. E agora, ao invés de um
coeficiente aleatório de variância, que a gente já tinha dos municípios, agora a gente tem um segundo, que é justamente o coeficiente da variância, que é a variância dos estados. Né? Então a gente tem uma estrutura hierárquica de 3 níveis nesse caso. Então a gente tem a variância dos estados, a variância dos municípios, bem como a variância das crianças. Utilizando esses efeitos, esses modelos com coeficientes aleatórios, a gente simula que a amostra de municípios que está sendo analisada nesse banco de dados, ela é uma amostra de uma população, uma amostra que veio proveniente de uma população de municípios. Certo? Então seria como se fosse uma amostra aleatória dessa população de municípios. Então a gente pode avaliar outras características do município, como por exemplo, se a gente for pensar em tamanho populacional, a gente pode cruzar e adicionar esse tamanho populacional como uma variável preditora do modelo, e aí as inferências que a gente faz aqui podem ser generalizáveis ou extrapoladas para outros municípios que tenham características semelhantes. Então, por exemplo, se a gente tiver um município de grande porte, a gente vê como é que aparece esse coeficiente desse município de grande porte, e a gente pode assumir que outros municípios de grande porte vão ter esse mesmo efeito que está sendo mostrado para nós depois de ter rodado esse modelo. Tá? Utilizando esses coeficientes aleatórios, a gente tem ainda duas opções, certo? Que é lidar com a variância de maneira simples, que é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, que a gente rodou esse modelo, a gente adicionou a variável de nível 2, bem como o nosso desfecho, né, a variável de nível 1, como variáveis preditoras aqui na parte da esquerda do comando. Quando a gente começa a adicionar variáveis na parte da direita aqui, a gente começa a trabalhar com uma variância complexa. Mas isso já é um assunto para uma próxima aula. Bom, pessoal, então resumindo o que a gente viu hoje, a gente viu 3 abordagens diferentes para lidar com bancos de dados que têm essa estrutura hierárquica. A primeira abordagem que a gente usou foi calcular a média populacional, né? Então, listando aqui as vantagens e desvantagens dessa abordagem. A vantagem é que ela é de simples execução, é só a gente calcular a média das medidas individuais, por exemplo, e equiparar elas a um nível superior, então no nosso caso foi a nível de município. E a desvantagem é que a gente acaba ignorando a estrutura hierárquica do banco de dados, né? A nossa segunda abordagem foi usar os municípios como efeitos fixos, certo? Também ela é de simples execução, basta a gente adicionar uma variável preditora, um modelo, mas tem como desvantagem a questão dos nossos achados estarem restritos à amostra que a gente está acompanhando, né? E também a questão dos números de graus de liberdade que a gente acaba usando no modelo de regressão. Porque quando a gente tem muitas unidades de níveis superiores, elas acabam por utilizar 1 grau de liberdade para cada uma das categorias, né? Para cada uma das unidades. Então, isso é um problema que pode acarretar e impactar no ajuste do modelo. E por fim, a terceira abordagem, que é o foco desse curso, é justamente a utilização de efeitos aleatórios, né? Então seria a utilização de efeitos de modelos multinível. Então a vantagem é que ele leva em conta toda a estrutura hierárquica do banco e a gente pode utilizar diferentes números de níveis, né? Então nesse caso a gente usou tanto com 2 níveis quanto com 3 níveis. Claro que quanto mais níveis a gente for adicionando ao modelo, mais complicada o ajuste dele fica e também a nossa interpretação, mas a gente consegue lidar com tudo isso, né? E uma outra vantagem é justamente a gente poder fazer inferências, né, para outros municípios que tenham características similares. Então a gente pode usar preditores a nível de município e ver como esses preditores impactam na saúde, por exemplo, do nível individual, né, no caso do nosso exemplo das crianças. Então esses modelos multinível eles são muito híbridos, né? A gente pode fazer diversos ajustes usando variância simples e também complexa. Claro que usando variância complexa a coisa fica mais complicada, mas isso aí é um assunto para as próximas aulas.